Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Use sua nota antiga. Aproveite as condições especiais da Milton Campos. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Cultura Geral completando 10 anos, né? 10 anos de TV e rádio, redes sociais, rádio de novo, e é sempre muito importante esses momentos, né, para a televisão brasileira. É um programa que tenta formar opinião a partir de pensamentos críticos fundamentais para a sociedade. Hoje a gente está recebendo aqui, nós vamos tratar de um tema muito especial, né, que também tem esse pertencimento dentro de mim, que é a espiritualidade. E a gente vai falar de um livro especificamente, de um autor muito importante nesse campo, uma pessoa que eu tenho o maior carinho, já esteve no programa com uma outra roupagem, uma outra oportunidade, mas agora a gente traz ele aqui para a gente discutir um pouquinho dessa obra que ele vem lançando agora, que está disponível na Amazon, e também para a gente entender um pouco mais também nesses 30 anos de caminhada dele na espiritualidade, no campo da ajuda mútua, né? Porque o espiritismo é isso, é uma ajuda mútua, e também do conhecimento e da transformação do ser humano. Ricardo Venâncio, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui, você e toda essa falange, né, que te acompanha também, principalmente o Panzi, que é o nosso grande convidado especial hoje também, né? Seja muito bem-vindo, vocês dois. Obrigado, é com muita alegria que eu retorno a essa casa, né? Esse espaço, e o objetivo é sempre trazer informações que possam serem úteis para todos aqueles que estão nos vendo. É importante salientar que todos nós estamos interligados uns para com os outros, e que o objetivo maior nosso é a evolução. Esse trabalho ele veio de uma série de pesquisas, de psicografias, de bate-papo com amigos, como nós estamos fazendo aqui hoje. Surgiu essa necessidade da gente trazer essas reflexões com muito carinho, com muito amor. Ricardo, antes da gente falar sobre a obra, sobre essas coisas, eu queria entender como que a espiritualidade entrou na sua vida. Bom, em verdade, quando você reencarna, você tem compromissos primeiro com o grupo espiritual do qual você faz parte. Os médiuns, na sua maioria, são espíritos que tiveram compromissos junto aos arquitetos da reencarnação, com o objetivo de aprimorarem os seus conhecimentos e principalmente para resgatar ações que de um passado remoto nós tenhamos praticado. Eu falo nós como médios, né? Todos os médios. Então, qual que é o objetivo do médium? Ser o instrumento da espiritualidade superior, principalmente. A mediunidade, o primeiro evento que eu lembro de ter na minha vida, eu tinha 6 anos, quando meu avô paterno desencarnou. Naquela época, nos idos de 1963, fazia-se o velório nas casas. E estava lá meu pai, com os amigos, com minhas outras tias, minha outra avó, e a minha avó materna, a gente morava 2 casas abaixo, me leva para a gente dormir. E a gente dormindo, eu falo isso, eu vejo sempre essa cena. Ela deitada, e aí eu viro para ela e falo assim: vovó, a minha outra vovó está chorando, meu papai está chorando, as minhas outras tias estão chorando, falando que o vovô morreu. Aí a minha avó fala assim: ô filhinho, deita, vamos dormir, tá tudo certinho. E eu falo assim: não, vovó, o vovô tá ali na porta sorrindo e dando tchau para mim. Foi o primeiro contato com os espíritos que eu tive, que foi esse evento com o meu avô, que eu vi quase que imediatamente o desdobramento do espírito dele. A partir daí,
a minha vida se transformou. Aconteceu vários eventos sobre todos os aspectos que você possa imaginar, objeto mexendo, luz apagando, rádio ligando, televisão desligando, brigando com o espírito à noite. E são coisas que aconteceram, só que naquela época eu não tinha conhecimento, porque eu fui criado dentro da Igreja Católica, com todos os rituais. Então, esses foram os primeiros contatos. Eu vim tomar ciência do que seria mediunidade e a existência dos espíritos, ou seja, eu posso afirmar com certeza, e que isso sirva para quem está num momento delicado, eu posso afirmar com certeza, a vida continua. Nós só temos um momento de transposição para uma outra vibração que a gente vive nesse mundo que está ao nosso redor. Ricardo, no meio espírita e no meio de estudos astrológicos, espirituais, tem se falado muito em regeneração. E todos os estudos mostram que a regeneração já começou, e fala o data limite é 2057, e aí fica aquele negócio, é 200 anos, 300 anos e tal, só que é 2057 que já conta 200 anos para trás, né? Então vai para frente. Como que é esse processo de regeneração? Como é que é essa transição planetária, né? Também que foi bom você tocar nesse assunto, que há uma... Veja bem, primeiro, nós estamos acostumados com o imediatismo. Nós tocamos a nossa vida sempre pensando no imediato, daqui a 15 minutos, daqui a meia hora. E o tempo, ele existe, na nossa concepção, ele é muito relativo. Uma vez o espírito, nosso amigo Panzi, falou com a gente numa reunião, que eu não esqueço que ele virou e falou assim, a regeneração teve início quando Jesus reencarnou. Olha só que interessante. Por que eu estou falando isso? Para que nós possamos ter uma noção de tempo. Como é que é diferente para o mundo espiritual e o nosso tempo. E o que é a regeneração? A regeneração significa que nós vamos ter um mundo melhor. Melhor de qual forma? Por exemplo, os crimes que nós estamos vivenciando hoje em dia, eles poderão ocorrer? Sim. Mas eu diria que uma proporção ínfima. Porque hoje, se você observar já as crianças, os espíritos que estão reencarnando, já estão muito mais avançados do que nós. Você vê que hoje, na minha época, quando eu nasci, eles enrolavam a gente igual uma múmia. Só ficava a cabecinha do lado e você enrolado com enxovais, com faixa para o umbigo não cair, etc, etc. Hoje os meninos já nascem quase que falando, para ser bem contundente. Então, esse grupo de espíritos que estão reencarnando agora, eles já vêm com já estão preparados para essa mudança, digamos, mais palpável da regeneração, que é um processo. A natureza não dá salto, você vai conquistando gradualmente. O que vai acontecer que nós estamos percebendo? Vai acontecer que esses espíritos hoje que estão reencarnando, jovens, quer dizer, com poucos meses, algumas idades, quando chegar na nossa faixa etária, eles já vai ser tão comum para eles, por exemplo, não aceitar uma conduta que vai causar dano ao próximo. Isso nós já vemos hoje em dia com a juventude. Alguns jovens alguns espíritos mais jovens, você vê que eles já não conseguem mais aceitar uma conduta dessa forma. A minha filha mesmo uma vez, aconteceu quando ela tinha 4 anos, eu lembro que a gente estava dirigindo o carro, eu e minha mulher, e a nossa colaboradora em casa, ela falava problema. E a minha mulher, a gente dentro do carro dirigindo, a minha mulher falou, não sei o que, problema. Aí eu olhei para ela, a gente riu, a minha filha que estava no banco de trás, virou e falou assim, com 5 anos, papai e mamãe, ela não tem culpa de não ter uma boa escola, de ter estudado, de ter um recurso. Eu olhei para minha mulher, nós olhamos um para o outro, e não sabia onde enfiava
a cara, de vergonha. Eu estou falando isso porque esse já foi um... Não estou falando que ela vai... não estou, como diz o outro, não é porque é minha filha, não. Todos nós temos filhos. É só prestar atenção no caráter desses espíritos que são isso. Isso já é uma preparação para a regeneração. As doenças vão deixar de existir como são hoje. Vão ocorrer doenças? Sim. A doença nós temos que ter um certo conceito da seguinte forma. Ela é uma oportunidade que nós temos de superar as dificuldades e de resgatar o passado. Então, a primeira coisa que a gente aprende, que eu cito muito nesse livro também, nós temos que abordar a doença que chega até nós como uma oportunidade eu diria, de recuperação. É uma chance que nos é dada. Então, o que é? Ora, eu não tenho que ficar revoltado com o câncer que eu tive. Ao contrário, eu tenho que aprender a separar o que a gente chama de joio do trigo. O que é? O que eu aprendi com essa doença? Nossa, eu aprendi que as enfermeiras que aplicavam a quimioterapia em mim, elas eram tão gentis, pessoas que eu nunca vi, pessoas que me tratavam com tanto carinho, com tanto amor. E o que eu aprendi? Eu vou simplificar a minha vida. Esse é que é o grande problema. Nós temos uma série de posições que a gente vai adquirindo ao longo da nossa evolução e às vezes vem uma doença para dar uma freada na gente. Pô, seja mais simples, seja mais objetivo, desconsidere algumas coisas, desapegue de outras coisas, seja uma pessoa do bem, faça o bem. Ô Ricardo, nessa mesma linha, eu estou fazendo essa introdução bem didática mesmo, para as pessoas entenderem. Sim, é importante, quando a gente entrar no livro. Muito importante. Há pouco tempo agora, com a partida, né, com o desencarne do Papa, algumas mensagens vieram através da internet falando que ele faz parte de uma falange, eu não gosto de falar pleiade, não gosto de falar falange, de espíritos que foi convidado por Jesus para reencarnar na Terra e tal. E todo mundo fica pensando, isso é Maíse falando com o Divaldo, né? Sim. Aliás, falando de Divaldo, que Divaldo teve essa conversa com Joana de Ângeles. E as pessoas ficam pensando que ainda irá, mas o tempo aí tem a ver com isso que você falou, com relação ao tempo. O tempo de lá não é o tempo de cá. Então, os 200 iriam ou já estavam, né? Na realidade, já estavam aí. Em verdade, eu recebi, inclusive, uma psicografia do nosso querido amigo, falando que o Papa Francisco foi um dos espíritos que foi acolhido por Jesus sob o pedido da Mãe Santíssima. Então, realmente, o que acontece? Quando Jesus reencarnou, ele não veio sozinho, não veio só Jesus. Veio um grupo de espíritos de um avanço espiritual extraordinário, eles vêm para servir de base para aquele espírito que tem essa missão. Então, eles todos reencarnam e normalmente vêm na frente, que é para preparar o ambiente, tanto vibracional como o material. A importância do evento do Papa, principalmente, porque ele veio... é só para você observar os atos do espírito. Olha o Divaldo Franco, olha o Chico, olha a Madre Teresa, olha o Papa Francisco, olha a atividade desses espíritos, eles estão acima da normalidade. Por quê? São espíritos de um outro nível de evolução. Eles são os que a gente chama de missionários. Então, ele realmente faz parte desse grupo de espíritos que vieram com esse objetivo de fazer essa transformação para a sociedade, que é preparar para o que nós falamos antes, a regeneração que já está aí. Ela já está ocorrendo, ela já está transformando. Então, daqui para frente, o que nós vamos verificar é o surgimento de espíritos que vão trabalhar como? Na sociedade,
lá na frente depois. Como assim? As ações deles serão tão fantásticas que elas vão conseguir mudar a postura de outros espíritos, de outros irmãos que a gente tem por aí, que vão estar envolvidos nesse processo de evolução da sociedade. Qual que é o nosso objetivo? Eu falo sempre, às vezes, com as pessoas quando eu converso, é o seguinte: nós somos deuses. Por quê? Nós conseguimos criar a matéria. Você cria uma matéria com a mulher, você gera um filho. O que nós não conseguimos criar é o espírito. Esse quem cria é Deus. Então veja bem, por que a gente fala isso? Hoje nós temos o que a gente chama de nuvem, né? Nós guardamos os arquivos hoje todos nas nuvens, não é isso? Sim. No esoterismo, a gente pode fazer uma comparação. No esoterismo nós temos os chamados registros acássicos. O que é isso? Nós temos todas as nossas encarnações, está lá numa caixinha, num arquivozinho, num file, está lá guardado. Aí, o que acontece? É muito comum, por exemplo, na cartomante, eu falo cartomante que é mais comum, né? Uhum. A cartomante, quando ela põe a carta, o que ela faz? O espírito que trabalha com ela, ele vai ter, por uma permissão, ele tem acesso a determinada caixinha desse arquivo nosso que está lá. Por isso que ele te fala certas coisas. Isso. Aí você fala, mas eu não falei isso com essa pessoa. Essa pessoa não me conhece. Como é que ela está falando sobre isso? Uhum. Porque ele tem acesso a isso e o que for necessário, que for para o bem para você, vai ser dito. Então, isso é que é importante a gente deixar bem claro. Embora você não tenha perguntado, mas acho bom a gente deixar claro, o espírito não entra dentro do corpo do médium. Isso é Hollywood que criou para dar um impacto. E ficou bonito, ficou legal, está lá o Ghost e outros filmes. Como é que isso funciona? O espírito, ele atua, e aí a gente fala também mais um pouco adiante disso aí, o espírito ele atua de forma, ele aproxima da gente, e pela sintonia vibracional do nosso perispírito, ele vai sintonizando com a gente e pela telepatia ele vai mandando as mensagens. Então eu, como médium, tem 3 situações que podem ocorrer. Eu posso receber a mensagem no que a gente chama de mecânico. O que é o meio mecânico, a forma mecânica? Eu entro em sintonia, em transe, eu tenho como um deslocamento do meu perispírito, teoricamente, mas é mais ou menos isso, só para a gente compreender. O espírito se aproxima e eu não sei nada que acontece. Depois eu volto, eu não sei o que eu escrevi, o que eu falei, o evento que aconteceu. Eu tenho um evento semimecânico, que o médium vai ficar, ele vai ficar naquele transe, vai e volta, mas ele também não sabe o que ele vai falando, e tem o consciente. Consciente, eu vou estar aqui agora, igual nós estamos conversando, e o espírito vai manifestar e vai falar, e eu vou estar falando para você. Ora, mas como é que eu vou ter certeza de o que a gente chama também de animismo? Uhum. Eu falo, às vezes eu brinco lá com as pessoas o seguinte: olha, se o que eu estou produzindo aqui, digamos assim, está sendo benéfico para alguém, que bom que, se você acha que é anímico, que bom, então eu estou num nível bem elevado, né? Que a gente sabe que não é. E qual que é a diferença que eu vou saber? Você percebe que você não sabe o que vai ser falado, o que vai ser dito para aquela pessoa. Você nunca viu a pessoa, você não sabe o que ela está sentindo no íntimo dela. E o espírito vem e fala, faz isso, bota o dedo na ferida e roda com amor. Quer dizer, ele vai falar com a pessoa, olha, você precisa mudar isso, você precisa fazer aquilo. Por quê? Todos nós, sem exceção, todos nós, quando nós reencarnamos, quando nós voltamos a essa vida, tem um espírito lá em cima que vira para a gente e fala assim, para os organizadores, né? Eu gosto do Ederson, eu vou acompanhá-lo, que na Igreja Católica a gente chama de anjo protetor. No Espiritismo a gente fala de mentor, o mesmo espírito amigo. Uhum. Esse espírito, a função dele, Deus os permitiu, isso aqui é bacana, a nos acompanhar no dia a dia. Então eles vão estar do nosso lado, eles vão nos intuir. Eles vão falar assim, olha, não faz isso não. Não vai por aquele caminho não.
Não toma essa atitude, não. Não conversa com essa pessoa. Aí eu vou sentir aquela intuição, aquela voz interna, como se falasse dentro da minha cabeça. Aí eu vou falar, mas eu estou afim de fazer. E aí que eu acho mais bonito nos espíritos superiores. Eles respeitam o chamado livre-arbítrio. Ora, eu te falei para não fazer. Te falei 1000 vezes para não fazer. Mas você vai fazer? Então tá bom, meu irmão. Mas ele não vai nos abandonar. Mesmo eu fazendo o que não era melhor para mim, por opção, por livre escolha, ele não vai nos abandonar. Ele vai estar do nosso lado, nos intuindo. Ele vai botar uma pessoa que vai chegar, vai conversar com você, vai falar sobre determinado assunto, ou você vai ver um livro, ou você vai ver uma mensagem na televisão, ou você vai... Alguém vai, do nada, vai chegar, vai comentar alguma coisa que vai ser importante para você. Então, esses são fatos que a gente tem que estar sempre atento, que fazem parte desse processo todo da aproximação espiritual e do dia a dia, né? Eu nem sei se eu estou respondendo... Tá ótimo, tá ótimo. Antes da gente chamar o intervalo, eu queria que você falasse como é que para você ser um trabalhador, vamos dizer assim, um obreiro, né, de uma fundação tão importante, de uma fraternidade tão importante, como não poderia deixar de fazer aqui a homenagem, né, a essa casa tão bacana que é a Fraternidade Irmão Glacos, que traz esse consolo e esse trabalho, né, forte, e que tantas vezes já me beneficiou, já beneficiou as pessoas que eu sempre indico e encaminho também. Como que é isso, Ricardo, assim, esse trabalho que você faz, assim, e a satisfação que você tem? Eu até no livro agradeço de imediato a fraternidade, ao Enio, que foi o grande médico, foi o fundador, né? Ela começou em 1976 no Grande Oriente, no Centro Oriente, o Sheila ali na Floresta. O Enio saiu com um grupo de tarefeiros e começaram a montar a fraternidade. O Enio desencarnou, e nós que não sou só eu, existem outros médiuns, e o que é mais interessante é que a disciplina é fundamental. A responsabilidade também é outra coisa que é cobrada muito do médium. Então, quando nós começamos, eu cheguei na fraternidade em 1986, com a mediunidade aflorada, totalmente descontrolada, um caos. A verdade é essa, é o caos reinando. E nosso irmão Glacos, ele vira e fala assim, se o nosso irmão desejar... Olha como é que são espíritos superiores, gente. Ele fala, se nosso irmão desejar, deverá participar da reunião de desenvolvimento mediúnico aos sábados. Era uma quinta-feira, falei, então sábado eu vim para a reunião, né? A reunião não existia. Eu fui o fundador da reunião de sábado. E aí, a partir daí, a gente vai trabalhando e etc. Então, o que eu posso te falar que é um compromisso que a gente sente, sabe? Você não é... As pessoas acham que ser médium é muito fácil, porque você tem acesso a uma série de informações, digamos assim, que foge do cotidiano, foge da normalidade. Só que você tem que ter, primeiro, a disciplina que nem tudo que lhe é revelado você pode falar. Por exemplo, se é comum às vezes, faz uma prece para fulano, etc. Aí o espírito fala, vai desencarnar. Eu vou falar com a pessoa? Eu não posso fazer isso. Não posso. Então, eu tenho que ter a compreensão, o que eu posso fazer? Ô, meu irmão, ô, minha irmã, você está com seu pai, com sua mãe, com sua mulher, seja quem for, bate um papo com ele, fica mais perto dele, leia o Evangelho. E aí, gente, o Evangelho, independente de ser o Evangelho segundo o Espiritismo, porque Deus é um só, a gente sabe disso. As formas aí, aqui a gente fala, inclusive, na religião, a diferença entre espiritualidade e religião está nessa base. Né? Se me permite, eu posso ler? Claro, fica à vontade. Vai ficar até melhor, gente. Dá licença. Ó. O que é espiritualidade? É a vivência profunda da nossa relação com o sagrado. Enquanto a religião nos oferece um caminho, a espiritualidade é a experiência viva.
é quando colocamos o amor em ação, o perdão em prática e a consciência em movimento. Quer dizer, a gente tem que aprender que nós temos um papel nesse sentido. Então, todo médium, independente de qualquer casa, a primeira coisa que ele tem que ter é a disciplina, ele tem que estudar a doutrina dos espíritos, a obra básica de Kardec é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e obras póstumas. Por quê? Ali ele vai ter toda uma base que vai servir, e quando eu falo em estudar, não é 5, 4 anos, não. São a vida toda. Não tem jeito, porque cada vez que você lê, cada vez que você se dedicar a um estudo dessa matéria, você vai ver que você vai aprender uma coisa nova. E olha que você estudou isso, digamos, há 40 anos atrás. Hoje a sua visão é outra, porque você evoluiu. Então, se você evoluiu, você já começa a entender, por exemplo, hoje, se eu falar com você, você precisa desapegar. Esse mesmo, para mim, por exemplo, qual o significado disso para mim há 30 anos atrás? Eu falei, eu não vou desapegar de nada, não é? Por quê? Hoje, a gente começa a aprender que é fundamental desapegar. De quê? Dos títulos, dos valores, de posições. Mas eu não posso ter um carro? Pode. É fruto do trabalho honesto? Você causou dano a alguém? Não, então você pode usufruir sim. Não só do carro, de tudo. Só que você não pode se tornar escravo disso. Entendeu? Então isso é que é interessante dentro do Espiritismo, gosto muito disso. Bom, gente, gostoso o papo, né? A gente fica até meio vidrado, né? Nós vamos fazer o primeiro intervalo aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando aqui sobre espiritualidade, né? E isso é muito importante. Eu acho que vem, nesses 10 anos de cultura geral, a gente tem tratado de assuntos nessa natureza. E para todos nós é uma grande satisfação trazer aqui uma pessoa tão importante assim, no campo desse ensinamento, né, que é o Ricardo Venâncio. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba, com mais cultura geral. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando sobre espiritualidade com meu grande amigo Ricardo Venâncio. E eu queria mostrar para você, gente, esse livro que ele está lançando, está na Amazon, né? E também no site da Literíssima, que é a editora. Tá, site da Literíssima. Tá? E a gente coloca isso também na hora que vocês estiverem... Quem quiser vai só clicar aqui no link que a gente vai deixar embaixo, tá bom? Que o livro é esse aqui, Espiritualidade e Transformação Interior. Aqui, vou deixar assim. O diretor me ensinou, viu, gente? Eu tô aprendendo ainda, pouco tempo de televisão,
E, Ricardo, antes de qualquer coisa, eu queria fazer primeiro uma homenagem ao seu mentor espiritual, que é o Panzi, né? Quem é o Panzi? E um breve relato sobre esse grande espírito que tem ajudado tanta gente através de você também. Primeiro, é importante a gente, né, ressaltar que para os espíritos superiores, ele pode se manifestar como Zé. Sim. Como Silva, como Pedro, como Antônio. Não importa para o espírito superior um nome que tem a necessidade de ser reconhecido por nós. Nós temos a característica a necessidade de termos essa informação. Alguns até por uma questão de estudiosos, e o espiritismo, o que é bacana no espiritismo, ele mesmo fala aí, que é o seguinte: você, e o Kardec também fala, nem todas as informações que chegam nós devemos aceitá-las diríamos, mansamente. Você tem que questionar. Quem é, o que é, por quê? Então, o nosso querido Panzi, nós tivemos alguma reencarnação que me mostraram à época, nós tivemos uma passagem no Japão, nós éramos samurais, e morremos lado a lado naquelas lutas, uma das. Teve uma passagem na implantação do cristianismo na China. Ele trabalhava ele foi pintor, trabalhava como pintor, e principalmente, que é o caso mais interessante, e agora é vamos dizer, em primeira mão, ele esteve ao lado de Kardec. O nome dele é Jacques André Pisani. Ele era um advogado, um filósofo, e ele fala da existência da pluralidade das almas, um dos trabalhos dele. Ele é muito culto, ele é muito contundente nas suas psicografias e de forma carinhosa. Ele te aponta o que você tem que fazer e de forma carinhosa. E esses espíritos, a característica dele, muitas vezes se tem perguntado da seguinte forma: mas vai curar o meu corpo físico? Poderia acontecer, como é com o caso do Dr. Fritz, dos espíritos dessa linha. Não é a linha dele. Ele trabalha na psique do espírito. Ele trabalha, ele vai lá na sua psique e vai te falar: olha, isso. E aí você que vai fazer a transformação interior. Você, com essa informação, você olha, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha pensado naquilo. E essa notícia vem e vai me favorecer a essa mudança. Então ele é esse cara. É um espírito maravilhoso, muito sério, muito correto, muito doce, ao mesmo tempo que é incisivo na postura dele. E aí uma outra pergunta que você não fez, mas eu me permito falar. Para que ele possa atuar, não é ele não, todos os espíritos, tem que haver o que a gente chama de sintonia. Eu também sou formado em Direito, você sabe. Sim. Para que ele possa atuar de forma mais transparente, eu tenho que ter essa informação no meu perispírito, na minha formação. Mas não é só ele, não todos os espíritos funcionam assim. Aí você me perguntaria, mas quer dizer então que uma pessoa que não teve a formação, digamos, do direito, ele foi advogado, inclusive, em Lyon, ele poderia atuar com ele? Claro. Só que fica mais difícil. É mais fácil a gente falar hoje para pessoas que têm uma formação, digamos, superior, porque ela já estudou, ela já leu, ela tem um ponto de vista, ela já leu outros autores, etc. Então ela tem uma formação intelectual que ela possa avaliar qualquer coisa que nós conversamos, do que com uma criança que está no jardim de infância. Se a gente estivesse aqui conversando com uma criança do jardim de infância, ela não teria, na sua capacidade atual, nesse momento, a condição de avaliar a informação que está chegando e ser fiel à informação. E mesmo assim, nós, médiuns, temos ainda a imperfeição de, por vezes, interferir na mensagem. Sim. Por insegurança, às vezes. Né? E, principalmente quando é uma mensagem mais, eu diria, contundente, e aí eu não falo, não é nem medo, é critério.
se não for para o bem, não passe a informação para frente. Se não for para melhorar a vida daquela pessoa, cale-se. É isso que eles vêm trazendo para já. A água santa, né? Põe na boca. Bota água e fica calado. Então tá aí a nossa homenagem a esse grande espírito. Se ele te mandar, se ele escrever alguma coisa para mim, por favor, você me fala. Com tá? certeza. Eu teria o maior prazer. Mas você tem que estar preparado, hein? Ixi! Não, eu tô falando do programa. Bom, eu ia até mudar a vibração, não vou mudar. Você já até sabe o que eu ia falar. Ô Ricardo, ciclo de aprendizado e expiação. E a gente tem isso muito forte quando falo nós estamos num planeta de provas e expiações. Sim, né? Já estamos saindo dele, né, como eu falei. Sim, e como nós falamos no início, é difícil a gente imaginar, mas ele falou que começou com Jesus, e pode até ser que alguns espíritos possam até, ou outros segmentos, possam até não concordar com isso, mas eu não estou preocupado com isso. Uhum. Né? O importante é a gente saber o seguinte, o que esse ciclo porque nós estamos ainda nesse processo, significa que nós estamos vivendo um momento em que as nossas ações elas vão ter um reflexo no nosso dia a dia. Por consequência, a nossa sociedade vai ser afetada também. Ora, se eu levanto de manhã chutando o balde, digamos assim, eu já brigo com a minha mulher, eu reclamo do tempo, eu reclamo de que acabou a luz ontem, que o Wi-Fi caiu, que meu vizinho botou um som tal, que minha mulher falou alguma coisa comigo. Ora, peraí, como é que vai ser meu dia? Eu já saio de casa com isso. Aí na hora que eu pego o carro, que eu vou na 030 ali, tá aquele congestionamento. Aí eu começo a discutir, brigar, xingar. Aí o outro vizinho, você também saiu, aconteceu a mesma coisa. Se bobear, se você me der a fechada, eu brigo com você. Eu xingo. Aí você me xinga. E dependendo da situação, saímos do carro e vamos brigar. E pode ocorrer até uma coisa mais grave e pior. Tudo relacionado ao quê? Nós somos um imã. A partir do momento que você levanta, você está imatando o que vai acontecer com você no dia a dia. Então, esse ciclo de expiação ele vai acontecer de forma gradativa, mas ele é, como se diz, chega a ser eficaz. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar isso. Como é que eu vou mudar isso? Pensamento. Primeira coisa, na hora que você acordar, agradeça a Deus. Nossa, acordei com vida. Tomou uma água, nossa, muito obrigado, olha que essa água, que delícia. Tomou o seu café. Rubem Alves, né? Pois é. A pessoa toma um banho, ela não está naquele mundo, sentir aquela água caindo no corpo. Inclusive os espíritos já falaram para pessoas que, como para atuar no perispírito, quando você tomar um banho, imagina uma luz prateada purificando o seu perispírito, com a água. E para que é isso? Nós precisamos, às vezes, da imagem, não é nem na imagem, do toque, para poder ligar. Olha que interessante. Então, quando a água cai sobre o seu corpo, que você imagina que, na verdade, está limpando. Sim. Só quando você joga a sua mente para digamos, o metafísico, né? Opa, está atuando, meu perispírito está limpando, está purificando. Você está limpando realmente. Você está excluindo os miasmas do dia a dia, você está excluindo os miasmas a irradiação do ambiente tóxico que você estava, que você passou, né, ou de trabalho, disso, tudo não importa onde. Um ambiente tóxico que te incomodou, você agrega aquilo no seu perispírito, e se não tomar cuidado, você chega dentro de casa, você briga com sua mulher, briga com seu filho, briga com sua mãe, briga com seu namorado, sua namorada, porque você está sendo um reflexo daquilo que você atraiu. Então, por isso que é importante a gente ter esse conhecimento. Eu sou o resultado do que eu penso. Tudo que acontece comigo é porque eu atraí, eu sou um imã. Eu fui capaz, aí na maioria das vezes, chega a ser até que inconsciente. A pessoa faz está tão automático que ele não percebe. E aí vai reclamar da vida. Puxa vida,
está dando tudo errado para mim. Nada funciona. Por que o Anderson acerta tudo? O time dele é campeão, o meu não é. E aí isso acontece. Ora, mas se eu não mudar, se eu não fizer a minha parte, os espíritos, nosso irmão lá, o anjo da guarda, esse mentor, ele vai chegar, ele vai falar com a gente. Ô, Ricardo, muda esse pensamento, cara. Olha que coisa bacana, você tem... Olha o sol como é que tá bonito. Você tem um trabalho. Ah, mas eu não estou dando conta de pagar as contas. É claro, enquanto você estiver projetando que eu não estou dando conta de pagar a conta, você não vai pagar a conta nunca. O Goldsmith, eu cito ele no livro, ele escreveu um livro chamado Suprimento Invisível. O que ele fala? Deus colocou à nossa disposição essa energia que ela é neutra. Ela está para cumprir o que nós vamos projetar. Se eu projetar a carência, eu só terei carência. Pensamento e vida é um... Exatamente isso aí. O meu pensamento é que vai dar vida. Eu vou criar você. Lembra que eu te falei que nós somos deuses? Sim. Nós vamos criar. Nós somos co-criador. E como é que a gente chega a isso aí? Nós já estamos num limite, nem num limite, nós já extrapolamos o limite tradicional. Nós estávamos conversando com você, tem um pesquisador russo, depois a gente olha até o nome e te fala lá, para citar. Eles estão desenvolvendo um estudo que ele fala que o DNA pode ser considerado, inclusive, como quase um médium. Por quê? Porque ele vai receber as nossas informações e vai atuar. Ele vai atuar de acordo com a vibração. De acordo com a vibração, com aquilo que eu projetei. Então ele fala assim, ele teria ter como se fosse telepático. E na verdade, se a gente for analisar isso aí, porque nós somos um universo. Sim. Você e eu, nós somos... O que é a matéria? A matéria é agregada, ela muda a vibração. À medida que a gente vai evoluindo, a vibração vai aumentando e a matéria deixa de ser isso aí. Um dos capítulos que o nosso irmão pediu para tirar, que ele começa a falar sobre por que os espíritos atravessam a parede, por exemplo. Aí ele fala, está no livro, fala, não é o momento ainda. E eu até cito logo no início do livro que a gente fala o seguinte, nesse desenvolvimento lá, para justificar que eu falei com ele aqui, olha, nós não podemos ficar com uma teoria do século XIX, nós estamos no século XXI, não vai evoluir, não. Aí ele me mostrou esse laboratório em CERN, na Suíça, que eles bombardearam os neutrinos e no primeiro momento eles falam que os neutrinos ultrapassaram a velocidade da luz. Aí o diretor lá do centro falou, não, vamos, isso é ciência, espiritismo e ciência caminham lado a lado. Não tem como... andar separado. Aí o diretor falou, não, vamos verificar. E foram verificar, descobriram que havia um conector que estava mal conectado e isso deu um falso positivo. Aí ele falou, olha, não, os neutrinos não ultrapassaram a velocidade da luz. Aí a comunidade científica, porém, não há barreiras para eles. Quando eu vi isso, que ele foi me mostrando isso, falou, olha, e aí, eu estou estudando ainda, que é o próximo livro, aí a gente vai perceber no que a gente chama de entrelaçamento quântico, que tem o chamado tunelamento quântico. O que é? Os neutrinos, eles não vão ser impedidos, vamos supor que tivesse uma parede enorme, ele não tem energia suficiente para subir. Pelo tunelamento quântico, ele é como se fosse um túnel mesmo, sim, ele passa e sai do outro lado. Sim. Só que os neutrinos, nós estamos sendo bombardeados hoje, assim, eu agora, você, todo mundo, ele vem do Sol. Diariamente, diário e... Quer dizer, o dia inteiro, 24 horas. Uhum. Ele ultrapassa o nosso corpo, etc. Então, dentro dessa perspectiva, eu comecei a trabalhar... Física quântica pura, né? Exatamente. E aí eu falei assim, isso vai responder, claro, não é só isso. Lá a questão 91, 92, livros dos espíritos. Por que os espíritos atravessam a parede? Uhum. Já com a visão agora de 2000 com século XXI. Uhum. Outro evento que aconteceu, na pandemia eu criei o Centro Espírita Virtual,
cito no livro também. O que havia? As pessoas, e com certeza os espíritos orientaram, que deveríamos deixar de ter as reuniões para evitar um contágio maior por causa da Covid. Alguns médios, alguns amigos, algumas pessoas amigas, outras não, preocupadas porque as casas fecharam a porta e literalmente se sentiram órfãos. Aí, se você me permitir falar, uma amiga... Fica à vontade. Uma amiga me liga... O programa é seu, o programa é nosso. Uma amiga me liga e fala o seguinte, estou com um exame para fazer, provavelmente tem um problema, acho que no útero, um nódulo, algo nesse sentido. Eu estou desesperada, porque a casa está fechada, não está atendendo, eu não tenho outro lugar para onde ir, o que faz? Aí eu chamei uma outra amiga, falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma prece, e vamos estudar o evangelho, que a gente faz, que é o chamado culto do evangelho lá, e ali a gente pede uma prece para você. E começamos a fazer. Bom, resultado. Quando ela foi no médico, já não tinha mais nada. Aí ela, falei, olha, calma. Isso é ser espírita. Vamos com calma. Vamos avaliar. Você é tarefeira do bem. Você sempre ajudou, fez a sua tarefa. Mérito. Os espíritos superiores falaram, essa nossa amiga está com esse problema, vamos ajudá-la, porque ela pode. Ela conquistou isso, fazendo o bem. Volta pra gente. E aí ela começou, vamos fazer de novo? Vamos. Aí começou a surgir pessoas, e nós começamos esse trabalho, que na verdade é o culto do Evangelho Lar. A gente lê um tema, a gente vai dando sequência no livro dos Espíritos, por quê? Para as pessoas terem conhecimento que é o Espiritismo, que Kardec compilou. A gente vai lendo esse trecho e depois faz uma prece para beneficiar todos que necessitam, sem exceção. E aí a gente passa a ter, depois a gente lê um pouquinho do Evangelho. Porque o Evangelho é o caminho, não tem jeito, não tem como fugir, independente do segmento religioso. A ciência está lá dentro. A ciência está lá dentro, exatamente. Aquele é o caminho. Eu tenho que mudar o meu comportamento, eu tenho que melhorar o meu dia a dia para que eu possa ter a esperança de que amanhã eu estarei melhor, e certamente estará. E aí surgiu isso. E quando eu assustei, estava tendo na época lá o quê? 100 pessoas, 200 pessoas participando. Aí começamos a trabalhar com a psicografia, que não é recomendado fazer isso dentro da casa. O médium, o que acontece? Deixa eu falar para... Podem ter alguns médicos que devem estar nesse processo. Por que normalmente as casas espíritas não permitem, normalmente, não é nem que não permitem, né? Orientam que não se deve deixar receber espíritos dentro de casa. Por quê? Primeiro porque você não tem uma estrutura magnética e protetora dentro da sua casa. Mas eu faço o culto do Evangelho lá. Sim, mas tem espírito que não respeita isso, não. Então se abre uma porta muito perigosa. Quem é que vai entrar na sua casa? Você não está vendo? A grande maioria não está vendo. Então, por isso que não se recomenda que os médiuns recebam espíritos dentro de casa. Por isso que tem que ir para um centro, porque lá tem a estrutura montada. Igual aqui. Já está sendo preparado. Aqui nós estamos num estúdio, tem um pessoal que trabalha com som, que trabalha com a imagem, né, que acompanha, que grava, que faz os cortes. Olha, agora está na hora de interromper, etc. É mais ou menos isso trazendo para nós agora. Então, com base nisso, começou a surgir. E, à época, nós chegamos até ter, eu posso falar com certeza, mais de 2.000 psicografias. Só que antes, no início, eu fazia na forma bem material, bem do século XIX. Você mandava o nome, tinha que botar lá, eu escaneava, aí fazia, como é letra, às vezes a pessoa não entendia, eu tinha que a gente chama de traduzir. Na verdade, é só escrever embaixo com a caneta, para ficar mais legível, né? Porque é tinta, então sobressai melhor a letra, e a letra é melhor para uma palavra ou outra, que a gente chama de traduzir, né? As orientações. Aí eu falei, puxa vida, cara, eu converso com ele assim, né? Igual nós estamos conversando, eu falei, cara, pô, estamos no século XXI, pô. Eu tenho que ficar restrito lá, papelzinho, fazendo. Aí ele virou para mim e falou assim, faça no tablet. Aí eu falei, eu não tinha pensado. Então hoje lá, você entra no centro, tem lá solicitação de orientação, não é receituário. Um outro erro que às vezes algumas casas poderiam cometer é falar, aqui é receituário, não é médico.
Ah, mas não é médico do espírito? Mas não é médico, senão pode haver até um problema judicial, que pode alguma associação médica, por exemplo, achar, mas que é isso não é receituário, é orientação espiritual. Não se prescreve medicação, não se determina que se pare com qualquer tratamento tradicional, da medicina tradicional. Isso, os espíritos são bem claros nisso. Qual que é a prescrição dele? Muda. Faça caridade. Ajude ao próximo. Seja fraterno. Faça ao próximo o que você gostaria que fizesse a você mesmo. Então, essa que é a medicação. Tome a água fluidificada. Aí vamos lá, Anderson. Mas água pura? Ora, nós somos compostos 80% de água. A água, teoricamente, é um dos maiores condutores de energia, de eletricidade, etc. Do passe, o passe é o seguinte, eu vou te dar uma aula de passe agora em 2 segundos. Eu limpo o seu perispírito, que eu estou limpando, ó, os miasmas, tudo aqui de você, ó, e eu concentro, positivo, negativo. Na hora que eu concentro as suas moléculas, principalmente vai ser atuado no perispírito, elas vão ser organizadas, os átomos começam a trabalhar na forma normal que ele tinha, e aí o que acontece? O seu órgão começa a voltar a funcionar normal. Mas tudo porque você projetou o pensamento. Como você é a água, aí eles vão e fluidificam a água. É até um termo considerado até não muito correto, fluidificar, ela já não é fluídica, né? Então vamos lá, eles irradiam a água, eles vão pegar os íons, meu, seu, do menino que está ali, do outro que está lá, da natureza, e vão trazer para você, eles vão botar naquela água esses elementos, essa manipulação que eles recolhem, vão colocar ali de acordo com a sua necessidade, que vai atuar no seu perispírito. Outra coisa que é importante falar, toda cura, ela funciona no perispírito. O corpo, o soma, ele é o resultado do que o que foi feito no perispírito. E o outro tema era por que o Fritz opera e a pessoa não sente dor, e não ocorre uma coisa, digamos, uma tragédia, né? Posso falar também que está lá, depois vai sair. Eles falaram na época, não esqueço disso, eles falaram o seguinte, nós usávamos o cloridato de etila. Aí eu falei, poxa vida, cloridato de etila, como forma vaporosa, mais ou menos isso, pelo que eu me lembro, que ela penetra no perispírito e seda a pessoa. E, para proteger o ambiente, nós usamos cristais de bário. O que nós falamos ainda há pouco? Espiritismo e ciência andam lado a lado. Não dá para andar separado. Meu filho estava com leucemia, então, com 14 anos, ele até desencarnou, mas então lá no hospital, na hora que fazia coletar a matéria da medula, ele ia para o bloco cirúrgico e tinha que sedar. E numa dessas vezes, eu conversando com o anestesista, eu falei que esse cloridato de etila funciona para sedar? Aí ele parou, olhou para mim e falou assim, funciona, isso era usado no século XIX, XVIII. Que é o cloro, né? O cara borda, o cara apaga e a gente atuava, a medicina atuava. Falei, então, procede. Claro que não é só isso. Sim. Falei, mas procede. A outra parte, falei, e o cristal de bário? Ele falou, isso eu não sei não. Aí conversando com outra amiga que era médico, tal, fui verificar, o cristal de bário é usado até em tintas. E aí um que virou e falou, olha, pelo que eu lembro, quando eu estudei radiologia, quando você vai fazer o raio-x, aquelas placas, elas são feitas e tem na sua composição o cristal de bário, aquele barra que a radiação não ultrapassa. Aí eu falei, olha só que coisa mais interessante, quer dizer, a reunião está acontecendo, o médico está lá atuando com a pessoa, com o nosso irmão, com o paciente, digamos assim, não vou usar nem o paciente para não gerar, para passar que é medicina. E ele corta e faz, acontece, essa pessoa não sente nada e eles estão protegidos.
Isso é uma das questões, né? Sim. Então são coisas... Isso, aí, por isso que ele pediu para deixar para falar mais para frente. Uhum. E aí, quando... Tem algumas coisinhas lá que eu já avancei. Quando ele fala isso, eu vou lá uso o Perplexo, uso o GPT hoje, tem, né? Esses recursos que nós temos, e vou lá, eu quero saber a referência. O que é isso? Para mim ter a certeza, esse cara tá... Desculpa, gente, eu falo o cara que ele é meu blog. Esse cara tá falando a verdade ou ele tá brincando comigo? Sim. Isso é ser espírita. É que no livro eu vou falar isso aí. Você não tem que acreditar em tudo que é dito. Você tem que estudar, você tem que buscar a verdade. Aí entra a ciência. Então eu não posso... se eu deixar me levar por tudo... Inclusive eu vou falar que agora, tudo que eu estou falando, não acreditem. Vão lá, estudem, vão pesquisar. É isso mesmo. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral com essa entrevista, essa conversa, nem foi uma entrevista, foi uma conversa super gostosa aqui, entre 3 ou mais pessoas. Com certeza. Ricardo, muito obrigado por esse carinho, por nos apresentar essa obra bacanérrima, muito legal, que está aí, Espiritualidade e Transformação Interior. Muito obrigado mesmo. Obrigado, eu que agradeço por esse carinho. E espero que todos que puderem ler, toda a receita desse livro vai para a fraternidade. Sim. Eu não tenho intenção nenhuma, muito pelo contrário, eu só o produzi, mas tudo que for vai para lá. Houve um probleminha técnico na Amazon, que o pessoal da editora estão... problema técnico deles lá. Sim. Mas se você me permitir, eu vou deixar o link da editora também, que pode fazer por eles, e vai ver na Amazon. Vai sair também no Mercado Mineiro, no Mercado Livre, na estante virtual, e tem uma outra desses aí. Plataforma. Outra plataforma dessa. Bacana demais. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, né? Quem quiser adquirir o livro, vai estar aqui nos comentários do programa, na transmissão do programa, logo na parte de comentários, tá bom? Um beijo no coração de todos, ficamos por aqui e voltamos amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Cultura Geral super especial, Cultura Geral 10 anos. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Use sua nota antiga. Aproveite as condições especiais da Milton Campos. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.